Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje a memória de São Josafá, bispo e mártir. E temos então a ocasião de falar a respeito de uma realidade que é fundamental para todo católico, isto é, a unidade da fé, a unidade do Evangelho, a unidade da igreja fundada por Cristo. Uma só fé, uma só igreja, um só Evangelho. Existem, de uma maneira simplificada, nós poderíamos dizer que existem duas feridas que abalam esta verdade, esta realidade tão cara para nós católicos, de uma só fé, de um só Evangelho, de uma só igreja, tão presente, tão evidentemente presente no Evangelho. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, tão presente na palavra de Deus transmitida de geração em geração, que nós chamamos de tradição, tão presente no ensinamento da igreja de há mais de 2000 anos no magistério, e nós poderíamos até mesmo acrescentar, tão presente no ensinamento dos santos. Uma só fé, uma só igreja, um só Evangelho. Mas, como eu fazia referência, nós temos duas principais feridas que atentam contra esta verdade, esta nota da igreja, ela é única. Nós temos o cisma do Oriente, quando quase todo o Oriente se separa da igreja de Cristo, é o chamado cisma do Oriente, que aconteceu por volta do ano 1000. E nós temos a Revolução Protestante, quando no século XVI, grande parte da Europa se separa da igreja de Cristo. Então nós temos essas duas feridas que atentam contra este ponto fundamental: uma só fé, um só Evangelho, uma única igreja. Pois bem, nós iremos aqui hoje fazer referência àquela primeira ferida, aquela separação ali por volta do ano 1000, quando o Oriente se separa da igreja de Cristo, quando se separa do Ocidente. Por volta do início desse período, nós estamos aqui, deixa eu reformular aqui a ideia. Então, houve essa separação, a igreja do Oriente, vamos resumir, a igreja do Oriente continua, a igreja do Oriente, ela tem o sacerdócio válido, mas exercido
dessa maneira ilícita, porque separado, um sacerdócio separado da igreja de Cristo. Só que esta realidade começou a incomodar muitos cristãos, inclusive do Oriente. Por quê? Porque eles percebiam que aquela separação não era querida por Deus. De que, uma vez separados da igreja de Cristo, uma vez não mais unidos à igreja de Roma, eles perdiam esta nota qualificativa, característica da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é una, santa, católica e apostólica. Ela é una porque é única. Ela é santa porque ela é divina. É totalmente errada aquela expressão que alguns dizem: a igreja é santa e pecadora. Não, a igreja é santa. Nós é que somos pecadores. Mas como a igreja não é um sindicato, não é uma aglomeração de pessoas, então, embora ela tenha membros pecadores, por causa do seu divino fundador, ela é santa. Então ela é santa pelo seu divino fundador, ela é santa pela palavra que ela transmite, ela é santa pelos sacramentos que ela distribui. Ela é santa porque o Santo nela habita, o Espírito Santo. Pois bem, então, una, santa, católica, ela recebeu o mandato do Senhor de ir por todo o mundo. Católico significa universal. Então ela recebeu o mandato de Nosso Senhor de ir por todo o mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. É vontade do Senhor que todos nos convertamos a Ele na sua única igreja. É vontade de Nosso Senhor que todos nos tornemos católicos, para que todos tenhamos acesso a todos os meios necessários para a nossa salvação. Una, santa, católica e apostólica, porque ligada aos apóstolos. Quando então, no Oriente, os cristãos se separam da igreja de Cristo, eles perdem, digamos, esta ligação com o próprio Cristo fundador, de modo que eles não podem mais dizer que são igreja de Cristo, são uma criação humana. Pois bem, então, de alguma maneira, esse mal-estar permaneceu no coração de muitos cristãos no Oriente, e por volta do século 15 e 16, começou um movimento de reunificação, isto é, pequenos grupos que desejavam voltar à unidade da igreja de Cristo, queriam voltar a pertencer à igreja de Cristo, e em 1596 acontece um retorno de um grupo de cristãos da Rutênia. Fizeram um sínodo em Brest, e em 1596 eles retornam à unidade católica, eles retornam a fazer parte da única igreja de Cristo. E foi neste período de efervescência, de desejo de retorno à igreja, que São Josafá, que nasceu João, ele nasceu em 1580, ele tinha 16 anos, era um adolescente, e já existia no coração dele o desejo de se entregar a Deus. Era um jovem devoto, era um jovem fervoroso. Então ele entra no primeiro mosteiro fundado depois da reunificação, depois do retorno desta comunidade da Rutênia para a igreja católica, para o mosteiro de São Basílio. Ele se torna padre com 29 anos, mas antes mesmo de ser padre, já como religioso, ele já tinha sido superior de vários mosteiros. Não era pouca coisa não, né? Era um rapaz muito piedoso, era um rapaz muito capaz, era um rapaz santo,
E a santidade lhe dava, não obstante a sua pouca idade, lhe dava a autoridade necessária para ele ser superior de mosteiros e receber até o título de arquimandrita, que é o equivalente, digamos, ao nosso monsenhor, com menos de 29 anos. Pois bem, se torna padre com 29 anos e com 37 anos ele se torna bispo de Polock, que era a sede primacial da Rutênia, com 37 anos. Diz a história que São Josafá, ele tinha o dom do convencimento. Ele conseguia convencer e converter os corações. Era uma graça particular dada a ele, sem sombra de dúvidas, graça esta concedida por causa da sua união com Cristo. Porque vocês sabem, meus santos, como é difícil você convencer e converter, ser instrumento de conversão para, por exemplo, um protestante, um espírita, alguém de uma outra religião ou de uma outra igreja. Por quê? Porque ela se arma, ela se fecha aos seus argumentos. Precisa de muita virtude uma pessoa que vai dialogar a respeito da veracidade de uma religião, de a pessoa ter muita virtude de, sem preconceitos, ouvir e dizer: se eu for convencido da verdade deste argumento, eu me dobro, eu me deixo vencer pela verdade, por Deus. Mas nós sabemos que não é bem assim. Quando vamos conversar sobre religião com alguém, uma das partes, se não até mesmo as duas, ficam armadas, cada uma querendo a todo custo convencer que a outra parte está errada, e aí, normalmente, esse diálogo se torna inócuo, sem efeito prático. Você não consegue ultrapassar aquela barreira interposta. Pois bem, São Josafá tinha este dom. Ele conseguia, com doçura, né, uma doçura própria de um São Bernardo de Claraval, que também diziam que ele tinha esta capacidade, né? Tanto que recebeu o adjetivo de melífluo, isto é, que ele tinha palavras doces que conseguiam atingir o coração das pessoas. Pois bem, São Josafá também. De modo que quando ele ia como bispo para visita pastoral, lembremos-nos que nós estamos falando que existia então essas comunidades da Rutênia que tinham se unido à Igreja Católica, mas eles tinham os mesmos ritos, eles tinham os mesmos sacramentos, e eles tinham muitas das mesmas devoções. Então, para quem estava de fora, não tinha muita diferença, era tudo muito parecido. E quando ele ia, então, em visita pastoral, muitos curiosos, ainda ligados ao cisma, ainda separados da única igreja de Cristo, a Igreja Católica, iam para ouvir aquele bispo que tinha fama de santidade, iam para ouvir aquele bispo que diziam que Deus realizava milagres por meio deles, que era um bispo especial. Então as pessoas iam até ele, e ele começava a ganhar muitas ovelhas de outros redis. As pessoas começavam a se converter, e aquele movimento de reunificação, de retorno para a Igreja de Cristo, começou a aumentar. Mas recordemos-nos, eu estou falando de um pequeno grupo que tinha voltado para a Igreja de Roma, para a Igreja Católica, para a Igreja de Cristo, mas a grande maioria era cismática, estava separada da Igreja de Roma e considerava não apenas, digamos, infiéis no sentido religioso, mas como traidores
aqueles que se voltavam para o Ocidente, que se voltavam para o Papa. Para eles, para os nacionalistas, aquilo era uma traição, uma negação do próprio patriotismo. Então existia uma inimizade político-religiosa. E em uma dessas visitas de São Josafá, diz que ele, pregando e ganhando o coração de muitas famílias, diz que um grupo grande de opositores invadiu aquela reunião e linchou o bispo. Isto é, com pancadas, pedras, porretes e machados, deram-lhe uma machadada na cabeça, que foi o golpe fatal, levando à morte este santo bispo. E é este homem, São Josafá, bispo e mártir, que nós estamos celebrando. Percebe agora, meus santos, como é doloroso quando nós ouvimos católicos até que dizem que não importa tanto igreja, né? O que importa é o coração, né? Que afinal de contas, isso eu sei que quem mais diz são os protestantes que mais dizem isso, mas eu já ouvi isso de católicos também. Placa de igreja não salva ninguém, né? O que importa é se Jesus Cristo está no nosso coração. Meus irmãos, se fosse tão indiferente a pertença ou não à Igreja Católica, à Igreja de Cristo, por que Jesus Cristo fundaria uma igreja? Se era indiferente, não era necessário Jesus se dar o trabalho de fundar uma única igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Jesus Cristo não falou as minhas igrejas. Jesus Cristo não falou que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra elas. Mas a minha igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. E esta verdade sempre foi assim crida e transmitida durante 1500 anos, pelo menos. Isto é, nunca houve dúvida entre os cristãos de que esta era uma verdade muito clara. Até mesmo quando aconteceu o cisma, essa verdade não tinha sido entre os cristãos solapada. Ainda existia aquele incômodo, mesmo entre aqueles que tinham abandonado a Igreja Católica. Mas depois da Reforma Protestante, da Revolução Protestante, isso começou a ser relativizado, inclusive entre os católicos. E aí, se você aceitou aquele princípio venenoso de que o que importa é se você tem Cristo no coração, independentemente da igreja. É um princípio venenoso. Por quê? Porque dependendo da igreja, você receberá o Cristo. E muitas vezes um Cristo falso, um Cristo mentiroso, um Cristo infiel àquilo que o próprio Cristo pregou no Evangelho. Quantas vezes nós encontramos no Novo Testamento frases assim: eu creio no Cristo que Paulo prega. Porque outros pregavam Cristo, mas as pessoas viam que aquele Cristo pregado por outros era um Cristo falso, era um Cristo mentiroso, era um Cristo sem cruz, era um Cristo da teologia da prosperidade, era um Cristo liberal que permitia tudo, era um Cristo para o qual não existe mais pecado. Eu creio no Cristo que há mais de 2000 anos a Igreja Católica prega. Repito, eu creio no Cristo que há mais de 2000 anos a Igreja de Cristo, a Igreja Católica prega. Neste Cristo eu creio. Então nós precisamos ter isso, porque se este princípio venenoso, relativista, entra
isto é, o que importa é que eu tenha Cristo no coração, independentemente da igreja. O passo, o salto subsequente é imediato. Daqui a pouco, o que importa é Deus no coração, independentemente de religião. Primeiramente, você relativiza a igreja. Depois, você relativiza Cristo. O que importa é Deus, que você seja uma pessoa boa. Quer você seja muçulmano, quer você seja de religião de raiz afro religiosa, quer você seja espírita, o que importa é ter Deus no coração. E aí, percebe? Primeiro você relativizou a igreja, depois você relativizou Cristo, e aí você perdeu a salvação, porque só existe um nome no qual, por meio do qual nós podemos ser salvos: nosso Senhor Jesus Cristo. E só temos acesso seguro a este homem, a este nome, a este Deus feito homem, na sua igreja fundada e deixada para nós. Então, meus, é mistério, é importante, é imprescindível que nós abracemos esta verdade e com toda a caridade, com toda a doçura, nós transmitamos esta verdade. Isto é, precisamos pregar para as pessoas a necessidade de aderir à igreja de Cristo. Claro, com toda a doçura, você não vai com argumentos demasiadamente duros. Você vai tentar ser agradável, você vai se revestir de doçura e caridade para ganhar os corações, mas você não vai negociar a verdade, porque por esta verdade São Josafá morreu. E se nós não estivermos dispostos a isso fazer, o que é que estamos fazendo aqui? Uma palhaçada. O que é que estamos celebrando? Se de verdade nós estamos zombando do Marte, dizendo, não precisava de tudo isso, o que importa é que você tenha Cristo no coração, independentemente da igreja. Nós cremos e afirmamos que existe uma só fé, um só evangelho, uma só igreja, e nós precisamos com todo empenho, com toda a têmpera e com toda a caridade, transmitir esta verdade. Vamos lá, meus santos, vamos abandonar este erro que tem tomado o coração de tanta gente, esse relativismo religioso. Vamos abandonar esta raiz venenosa tão estranha à fé católica, e vamos com toda a coragem dizer que é necessário, que é imprescindível que nós abracemos a Igreja Católica, a única Igreja de Cristo, por meio do qual nós temos acesso seguro e certeiro ao nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.